O choque que atingiu a região de Odessa nas últimas horas não foi apenas mais um ataque dentro de um conflito prolongado. Para muitos analistas, o episódio representa uma virada estratégica capaz de redefinir a forma como a guerra é conduzida tanto por Kiev quanto por seus patrocinadores. Segundo fontes militares, uma explosão devastadora destruiu completamente um aeródromo usado para operações secretas envolvendo drones de longo alcance. As primeiras avaliações indicam que no local trabalhavam especialistas estrangeiros, alguns deles ligados a países integrantes da Aliança Atlântica. O ataque ocorreu durante a madrugada, quando um único projétil de alta precisão cruzou o céu da costa sul e atingiu um hangar onde eram armazenados veículos aéreos não tripulados e grandes depósitos de combustível. O clarão que se seguiu foi tão intenso que pôde ser visto em áreas distantes dezenas de quilômetros. As estruturas metálicas se retorceram instantaneamente, drones foram consumidos pelas chamas e as equipes que atuavam no aeródromo não tiveram tempo de reagir. Segundo relatos de fontes que acompanham o conflito, a base atingida fazia parte de uma rede de lançamentos usada para enviar drones contra cidades e indústrias localizadas em território russo. Esses ataques já haviam provocado mortes de civis, destruição de fábricas e interrupções na cadeia produtiva de várias localidades. Para Moscou, a operação representa uma resposta direta contra a estrutura que, na visão do Kremlin, vinha ampliando a guerra para além das zonas de combate tradicionais. Especialistas afirmam que o impacto psicológico dessa ação supera até mesmo o dano material causado. Pela primeira vez, um ataque russo eliminou de forma tão clara equipes estrangeiras que operavam discretamente em áreas controladas por Kiev. Embora essas atividades fossem frequentemente apresentadas como simples missões de assessoria, evidências apontam que muitos desses agentes desempenhavam funções operacionais fundamentais, desde manutenção de drones até acompanhamento de rotas de ataque. A explosão em Odessa não foi o único movimento significativo no mesmo período. Em outra região, forças russas destruíram uma instalação subterrânea camuflada como construção rural. A estrutura funcionava como centro de comando avançado, de onde partiam ordens para unidades posicionadas no entorno. Informações preliminares apontam que vários oficiais ucranianos morreram, entre eles membros de serviços de inteligência que estavam no local para avaliar a disciplina das tropas. Há indícios de que algumas unidades demonstravam intenção de abandonar posições, agravando o desgaste interno. Enquanto a situação tática muda rapidamente, Moscou se movimenta também no plano diplomático e estratégico. Durante uma visita à Ásia Central, o presidente russo defendeu publicamente que aliados regionais assumam um papel mais ativo no equilíbrio de segurança. A proposta envolve desde o compartilhamento de armamentos modernos até a formação de unidades conjuntas treinadas para responder a tensões que possam surgir nas fronteiras do espaço pós-soviético. Essa agenda surge em um momento em que governos europeus intensificam a retórica militar. Ministros de defesa falam abertamente sobre prazos para uma possível escalada de grandes proporções. Discute-se mobilização de reservas, reorganização industrial e preparação psicológica da população para um cenário onde o continente europeu voltaria a viver sob lógica de guerra. Esse discurso, ouvido com pouca firmeza há alguns anos, agora ganha forma em pronunciamentos oficiais e documentos estratégicos. Para analistas de Moscou, o Ocidente busca ganhar tempo. A ideia seria prolongar o conflito na esperança de que um novo ciclo político em Washington reative o consenso militar que existia antes da guerra. Nesse cenário, atrasar negociações ou rejeitar acordos desfavoráveis seria parte de uma estratégia maior para reequilibrar forças no futuro. O problema é que Kiev paga o preço dessa espera, perde território, sofre baixas constantes e vê suas capacidades se esgotarem progressivamente. As autoridades russas afirmam que não pretendem conceder novas pausas táticas, argumentando que cessar fogos repetidos apenas prolongam o conflito sem alterar sua lógica fundamental. A prioridade seria eliminar, uma por uma, as bases que fornecem suporte ao sistema de ataques ucraniano, especialmente aquelas que operam drones capazes de atingir alvos civis em áreas industriais ou residenciais. A instalação destruída em Odessa exemplifica essa metodologia. Ao neutralizar especialistas estrangeiros, drones, depósitos de combustível e circuitos logísticos, Moscou envia o recado de que qualquer área usada como plataforma ofensiva será atingida, mesmo que envolva estruturas sensíveis ou operações conduzidas por pessoal não ucraniano. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que a região euroasiática caminha para um redesenho profundo. Países que antes mantinham
distância agora se aproximam de Moscou, enquanto outros, embora aliados formais, dão sinais de ambiguidade ao equilibrar cooperação militar com abertura para empresas ocidentais interessadas em recursos estratégicos. Diante desse cenário instável, a Rússia reforça sua proposta de uma nova arquitetura de segurança internacional baseada na reciprocidade, na previsibilidade e na ausência de ações unilaterais que possam ser interpretadas como ameaça. A sinalização do Kremlin é direta. Nenhuma potência pode alegar buscar sua própria proteção enquanto expande alianças militares até os limites geográficos de outra. Para Moscou, esse tipo de movimento desequilibra o sistema, provoca reações automáticas e, inevitavelmente, acende o pavio de confrontos regionais. Essa visão, apresentada como resposta ao que o Kremlin chama de avanço desordenado dos blocos ocidentais, ganhou força à medida que a guerra se prolongou. Analistas observam que, embora seja apresentada como uma tese diplomática, a proposta russa é, na prática, parte de uma estratégia de longo prazo para redefinir os limites de influência na Eurásia e evitar que ameaças militares se aproximem de suas fronteiras. Enquanto esse debate estratégico se desenrola, a realidade no campo de batalha segue um rumo próprio, marcado por destruição e escalada. O ataque contra o aeródromo de Odessa não foi apenas uma operação pontual, mas o sinal de uma fase mais agressiva do conflito. Cada bateria antiaérea destruída, cada depósito logístico incendiado e cada centro de comando neutralizado formam o mosaico de uma guerra que se aprofunda e se torna mais abrangente. Especialistas destacam que essa nova etapa combina precisão tecnológica com ataques coordenados em múltiplas frentes, um padrão que não era visto nos primeiros meses do confronto. Moscou demonstra que está disposta a atingir qualquer local, onde, segundo sua avaliação, sejam planejadas ações ofensivas contra seu território. Isso inclui instalações militares, pontos de apoio logístico, rotas de mobilização e centros de treinamento que, pelo entendimento russo, alimentam o esforço bélico de Kiev. Para a Ucrânia, conter essa pressão tornou-se uma tarefa quase impossível. O país enfrenta escassez de munição, redução drástica de sistemas de defesa e dificuldades crescentes para substituir soldados especializados perdidos ao longo dos últimos meses. No Ocidente, as discussões internas revelam um dilema profundo. Governos europeus e setores de Washington pressionam pela abertura de negociações, mas ao mesmo tempo fazem cálculos cuidadosos para determinar até onde podem ir antes de desencadear uma escalada direta com Moscou. O receio é claro: qualquer erro de avaliação pode transformar uma guerra regional em um conflito de proporções muito maiores. Por isso, observadores notam um movimento hesitante, marcado por discursos firmes, mas ações cada vez mais limitadas. O que se torna evidente é que o conflito entrou em uma fase em que a margem para equívoco se tornou mínima. O ataque em Odessa funciona como um aviso, mas também como uma demonstração de força e um divisor de águas. Ele mostra que a guerra está longe de um ponto de estabilização e pode facilmente avançar para níveis mais críticos caso decisões precipitadas sejam tomadas. No horizonte próximo, o que virá dependerá diretamente das escolhas feitas nas salas de comando, nas mesas diplomáticas e nos gabinetes onde as grandes potências ponderam riscos e ganhos. A guerra se move em direção a um momento decisivo, no qual cada ação terá peso histórico e cada hesitação poderá definir o rumo de toda a região.